A pergunta que acompanha a humanidade desde sempre é: quem somos nós? Listen long, long enough, you can love me. Diferente de quando eu me considerava religioso, cristão, enfim, hoje eu tenho muita pouca certeza de quem somos nós, qual é o papel da humanidade nesse universo. Engraçado porque naquela época eu estudava muito, estudava pra caramba sobre as cosmogêneses das religiões, sabe? Esse cosmo de universo, de mundo, de Gênesis de início, qual é a origem do mundo e do universo, e qual é a antropogênese, né? Qual que é a origem da humanidade, e principalmente qual é o propósito por trás da origem da humanidade. E quando a gente tem uma crença, a gente se limita tanto que a gente começa a achar que tem resposta para tudo, e tem uma resposta definitiva para tudo. Hoje, diante das imensas perguntas, hoje eu sei muito mais do que eu sabia do que quando eu era religioso, e hoje eu tenho muito mais dúvidas do que eu tinha quando eu era religioso. Porque se por um lado nós somos apenas reações químicas do universo, em uma forma do universo expandir a energia, por outro, até onde se sabe, nesse vasto universo de quase 14 bilhões de anos, e mais de incontáveis galáxias e estrelas e planetas habitáveis, nós somos a única espécie que consegue olhar para o universo e contemplá-lo. A ponto de que Carl Sagan disse que nós somos a forma do universo de se contemplar. As religiões, elas tentam definir, elas tentam colocar dentro de uma caixa, elas tentam reduzir ao máximo a experiência humana. Mas a ciência também ela tem suas limitações sobre respostas. Ela consegue responder como nós estamos aqui, mas não por que nós estamos aqui. De forma que a consciência de estar vivo é algo muito recente na própria humanidade. Nós somos os homens sapiens sapiens. Nós não somos apenas os homens que sabem, mas nós somos os homens que sabem que sabem. Isso não tem 100 mil anos na história. Diante dessa imensidão de perguntas, dessa imensidão de questionamentos, muitas poucas são as respostas. O cristianismo vai dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Um Deus único, um dos poucos Deus únicos da história da humanidade. E esse Deus, ele se manifestou através de um homem que era, em essência, Deus, mas habitando a pele de um homem. A história de Jesus é maravilhosa, ela é incrível, sabe? Jesus é um dos maiores pilares filosóficos da história da humanidade. Ele introduz a noção do amor ágape, que é o amor que não pede nada em troca, um amor que se doa em favor ao outro. E por mais que possa parecer uma certa utopia na nossa sociedade, ou até mesmo na humanidade que foi sangrenta durante tanto tempo, nós estamos aí sobre uma ordem de uma era de 2000 anos, a humanidade trabalhando o comum, o amor comum, pregando a paz entre homens no sentido de humanidade, não de um macho masculino. E Jesus então ele traz essa grande filosofia para o centro da sociedade moderna e em cerca de, vamos dizer que em 2000 anos, a humanidade avançou absurdamente o que não avançou nos outros 98 mil anos na Terra, como homens sapiens sapiens. E por mais que a teologia cristã tente atribuir um sentido, um significado para a existência humana, a grande verdade é que não tem resposta, nem mesmo dentro do cristianismo. Porque se você for remontar a teogonia de Jesus, você consegue encontrar uma lógica, um fio lógico. Um Deus que se deu ao homem, que se fez carne e se entregou à morte para que pudesse livrar todos os homens, toda a humanidade de uma morte eterna. Mas ficam alguns questionamentos, como por exemplo, por que esse Deus permitiu a morte? E a resposta cristã ela é bem legal, ela é bem interessante, ela vai dizer, Deus permitiu a morte porque mesmo sabendo
do passado, do presente e do futuro, ele criou seres livres. E mesmo sabendo que ele pagaria o preço pela liberdade do homem, ele preferiu ver os seus seres livres exercerem a sua liberdade. Em troca, ele se oferece para cumprir o preço de ser livre. E como ele era Deus, ele inverte esse jogo e ele vence a morte. No final é só um arquétipo. O Cristo nada mais é do que todos nós diante do maior mistério que existe, que é: por que existe o algo no lugar do nada? Por que eu estou vivo? E por que eu vou morrer? E quem somos nós diante disso? Quem é a humanidade verdadeiramente diante desse espelho? E talvez de Jesus venha a grande pista de quem somos nós. Uma vez para os seus discípulos ele chega e fala: vós sois deuses. Ele está repetindo um salmista. Mas é emblemática essa frase, porque o cristianismo ele nasce na noção de que Jesus é o Filho do próprio Deus e o próprio Deus encarnado. Mas essa distinção entre Deus e homem, ela nasce no cristianismo, não necessariamente no Cristo. De forma que em outras tradições Jesus é, sim, uma manifestação de Deus, mas como uma espécie de avatar, como uma espécie de Buda, como uma espécie de Krishna. E eu confesso que essa visão de Jesus, de humano, de um ser humano que viveu como um ser humano e foi deificado, sabe, foi santificado, elevado a um status de Deus místico, mas que era simplesmente um homem com um estado de consciência maior, me agrada mais. Eu não acredito num mundo extremamente espiritual para além do que nós estamos. Se você for parar para olhar, a realidade ela é bizarra. A probabilidade de você olhar para ela pela janela e ver um dragão voando é tão quão absurda quanto você olhar pela janela e ver uma árvore. A gente não para observar isso porque nós estamos dentro da realidade. É como se o peixe questionasse o oceano. Mas a grande verdade é que só o fato de existir o algo no lugar do nada já é tão absurdo quanto qualquer outra coisa que esse mundo é capaz de manifestar. Então, se nós somos deuses, se nós somos a construção de um Deus, se nós somos o próprio Deus se conhecendo, se manifestando através do universo, através do tempo e do espaço, a grande pergunta que fica é: quem é Deus? O Paralelo 33 de hoje fica por aqui e no próximo programa nós vamos investigar quem é Deus. Até o próximo, valeu. Falou, fui!